Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Riqueza Além do Dinheiro. A cada episódio você sai daqui mais rico. E hoje nós estamos aqui, gente, com quem? A doutora Fênix. Doutora Fênix, se apresente para nós, fale quem é você. Olá, pessoal, meu nome é Tereza Domingues, profissionalmente doutora Fênix, que ao longo aqui da nossa conversa, talvez eu tenha aqui a oportunidade de estar falando um pouquinho o porquê da doutora Fênix. Mas é prazeroso estar com você aqui. Muito obrigado por esse convite. Eu me sinto lisonjeada. E esse momento aqui, ele foi sonhado, ele foi criado, ele foi co-criado. E eu me sinto privilegiada de estar aqui no seu podcast. Muito obrigada. Maravilhosa. O privilégio é todo nosso, que vamos aqui extrair tudo que a gente puder. Vamos extrair aqui muitas riquezas aqui. Obrigada mesmo, doutora Fênix. Eu que agradeço. E olha só, hoje nós vamos falar de um tema, mas muito importante, que é o corpo fala o que a alma não teve coragem de dizer. O que você fala sobre isso? Bom, eu quero começar dizendo que nem toda dor começa no corpo. Nem toda dor, mas a maioria das dores, ela começa na alma, ela começa no emocional. E então você está falando sobre as doenças psicossomáticas? Sim, ou doenças físicas mesmo. Porque o corpo, na verdade, ele é um espelho da alma. Ou seja, o corpo, ele é um mensageiro que vem para nos dar um alerta, nos dar um aviso que dentro não está bem. É como uma árvore, eu costumo muito dizer, uma das frases desse livro aqui que eu super recomendo, que é O Poder da Mente Milionária. Eu gosto muito desse livro. Foi um livro que mudou a minha história, que diz assim, o invisível, vou repetir aqui de novo. Sim. É o invisível que gera o visível. Isso. Ou seja, muitas das vezes nós olhamos por fora, mas nós não temos a ideia do que está gerando essa aparência ou a doença é algo dentro da gente. É como, para simplificar, para nós entendermos melhor, é como você olhar para uma orquídea muito linda ou um pé de rosas, uma roseira muito linda, e nós, seres humanos, temos o hábito de elogiar a rosa, elogiar a orquídea, a tulipa. Mas nós esquecemos ou nem pensamos que a tulipa, a rosa, a orquídea ou a fruta é bonita, está viçosa, está linda, porque a raiz foi tratada. Então, ali, a raiz que está o segredo. É dentro que gera o visível. E quando nós não estamos bem por fora, é simplesmente um retrato do que está por dentro. Que interessante, doutora Fênix. Então, nesse caso, toda doença ela tem origem emocional, é isso? Eu não diria toda doença tem origem emocional, mas toda doença ela se torna emocional. Então, de uma forma ou outra, acaba afetando o emocional. Mas a maioria das doenças são emocionais. São daquilo que você não falou, que deveria ter falado. E nós, como seres humanos, todos nós, a humanidade, desde pequenininho, nós fomos ensinados a nunca ser fraco. Veja para você ver. Quando uma criança cai, primeira coisa que os pais falam é: levanta, você é forte, não chora. Então isso já vem nos moldando que quando acontecer algo de ruim conosco, nós não temos que chorar, nós não podemos demonstrar. E isso vai causando dentro de nós doenças emocionais, que ao longo do tempo vem dar-nos sinais como um mensageiro. E quando nós não ouvimos a mensagem do corpo, que é a dor de cabeça. O que é a dor de cabeça? Preocupação gera dor de cabeça. Olha isso. Né? Então são coisas assim, dores nas costas. Dores nas costas é você carregando peso que não é seu. O corpo está dizendo, para e pensa. O que você está carregando, isso que você quer resolver, é seu?
ou é de outro? A maioria das pessoas sentem, eu era uma que sentia muitas dores nas costas, que hoje eu não sinto mais, porque eu não carrego mais peso que não é meu. Então o corpo está querendo dizer algo que está dentro de você. E ao longo, a gente não vai dando atenção para essas mensagens do corpo que Deus deixou. É tão magnífico pensar que o corpo é um mensageiro que Deus deixou para a gente se cuidar. E o corpo começa a gritar. Umas simples dores nas costas, com o passar do tempo, passa a ser um bico de papagaio. Depois vem lá desvio na coluna. Depois vem coisas muito sérias. Por quê? São excessos de pesos que não são nossos. Que interessante, doutora Fênix. Então, nesse caso, como uma emoção, ela pode virar uma dor física? Como começa esse processo? Tem tempo assim determinado, mais ou menos 1 ano, 2 anos. Como você explica essa questão? Como uma emoção vira uma dor física? Como eu disse, chega com um simples sinal, mas nós não damos a atenção. Ou seja, começa com a dorzinha de cabeça e depois passa para uma enxaqueca crônica. Sim, porque o corpo ele vem como um mensageiro, um espelho. É um espelho que reflete o que está na alma. Ou um mensageiro chega para você e diz, olha, você precisa pagar essa multa. Aí você e eu ignoramos. Não, deixa, depois, então, tanta coisa para fazer, a correria, você esquece aquela multa ali debaixo de alguma coisa. Passa-se alguns dias, chega outro valor. Assim é o corpo. Sim. Chega um sintoma, nossa, hoje eu estou sentindo um aperto no peito, dor no peito. O que é? Dor no coração. Preocupação. Você está preocupada com algo que não é seu, ou algo que nem aconteceu, ou que talvez nem vai acontecer. Mas eu tô com a dor no peito. Aí tem aquela... Você vê tanto que o corpo fala, que muitas das vezes vai acontecer algo com alguém da nossa família, ou alguém que você ama, ou até mesmo com você, o corpo já dá sinal. Você sente aquela... Nossa, hoje amanheci com um aperto. Então o corpo fala por si, é algo da natureza, é uma lei divina, é uma lei universal. O problema é que nós não fomos ensinados a ouvir o corpo. Olha isso, que interessante. Nós não fomos ensinados a falar com o nosso corpo. Eu tinha a maior facilidade de falar com você. Mas eu tinha uma grande resistência de falar comigo mesma. Porque nós não fomos ensinados na nossa infância, nós não fomos ensinados na escola, nós não fomos ensinados que nós podemos falar conosco mesmo. Porque o nosso corpo, as nossas células, elas podem nos ouvir. Elas nos ouvem. Então eu tenho um livro que eu escrevi que chama-se Eu Sou a Frequência da Cura. Se eu soubesse disso anos atrás, quantas dores eu teria evitado? Quando eu entendi que eu tenho o poder dado por Deus, você tem o poder de autocura. É de você conversar com o teu braço que está doendo, ele só quer te ouvir. Olha. Eu estou aqui e eu vou fazer tudo para melhorar isso daqui. É ácido úrico que está causando isso daqui? Ok, meu amor, eu vou evitar comer muita carne vermelha. Eu só quero... O corpo, ele só quer ouvir, ele só quer ser acolhido. E aí vem o resultado. Como eu tenho tido na minha vida. Que lindo, doutora Fênix. E você acha que algumas pessoas, elas adoecem mais do que as outras? Sim. E por que isso acontece? Muitas pessoas, elas perdem a conexão da fonte. Elas perdem a conexão do real sentido da vida, como eu não tinha o real sentido da vida. Então, você acha que uma dor de cabeça é porque o seu pai morreu com câncer na cabeça e que você também vai morrer. É porque eu bati a cabeça ali. Ou seja, ela perdeu a conexão. Tem pessoas que têm mais facilidade de entender mais o espiritual, outras não. Já são 100% isso aqui. Acha que é só esse corpo aqui. Nós não somos só corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós somos energia condensada andante, nós somos seres de luz andando nesse corpo aqui. Eu sou a Teresa
Eu não sou a Tereza, aliás, deixa eu consertar. Eu estou na Tereza, eu estou na doutora Fênix, mas eu não sou isso. Eu sou a extensão de Deus na Terra, vivendo essa experiência aqui nesse corpo. Exatamente. Você está falando, eu acho que eu como cristã, é naquela parte da Bíblia que fala assim, nós somos imagens e semelhança do Criador, né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E não é só física, porque as pessoas acham que nesse sentido aí, pensa assim, Deus tem olho, Deus tem nariz, Deus tem boca. Não! Quando Deus disse isso, é nas virtudes de Deus. Eu sou filha. O que tua filha herda de você? Muita coisa, né? Mas não herda o jeito de falar? Não herda o jeito, talvez, de mexer? Não herda a sua natureza? Herda. Nós herdamos a natureza de Deus, ou seja, a Bíblia é bem clara quando ela diz o seguinte, que o apóstolo Paulo falou assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E nós esquecemos disso. Eis o motivo porque muitas pessoas adoecem mais do que as outras. Porque elas pensam que são simplesmente pessoas que veem no mundo para sofrer mesmo, que o pai sofreu, a mãe sofreu, então eu tenho que sofrer porque é mais do que justo. E não, Deus te deixou vir no mundo, Deus me deixou vir ao mundo para viver uma vida extraordinária. E quando o apóstolo Paulo também falou o seguinte, que nós somos filhos de Deus, vocês são herdeiros de Deus, olha que lindo, Sim. E co-herdeiro de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Jesus veio fazer nesse mundo foi nos trazer clareza. E tudo que Jesus fez, você podemos fazer. Porque Jesus foi bem claro quando ele diz, eis que vos dou poder. E se vocês crerem na minha palavra, no que eu estou dizendo para vocês, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Olha que lindo. Exatamente. E se Jesus curou, eu também posso me curar. Porque eu tenho o poder da palavra, da voz. Deus criou o mundo com o quê? Com o poder da palavra. Haja luz. Dando-nos a entender que quando você fala, você não fala por falar. A sua palavra é decreto de bênção ou maldição. Provérbios nos diz isso. O poder da vida e da morte está na língua. Então, eu posso curar a minha vida ou eu posso amaldiçoar a minha vida. A escolha é minha. Não é Deus, não é o diabo. A responsabilidade é minha. As escolhas é minha. Então, quando Jesus escreveu em João 10:10, ele diz, eis que o diabo vem. Ali o diabo tipifica a nossa natureza. A sua natureza veio para te matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, é uma lei. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, comentando com uma amiga, que a lei, ela é universal. Ser abundante não é escolha, é uma lei universal. Se a pessoa não é feliz, ela é triste. Isso. Abundância. Ou você superabunda a alegria ou a tristeza. Se você não é rico, você é pobre. Se você não é bem-humorado, você é mal-humorado. Se você não é negativo, você é positivo. Então a lei, ela é universal. Não tem meio termo. Ou você é isso ou não é. Mas a abundância, ela existe porque é lei. Lei não se mexe. Maravilha, que lindo. Tereza Domingues, me fala de onde vem esse nome Doutora Fênix, que é um nome muito forte, né? Muito forte. Conte pra gente. Muito forte. Então, a Doutora Fênix surgiu... Eu estava procurando um nome que me representasse, né? Na minha profissão que eu decidi ser, que é trabalhar com terapias hipnossistêmicas. E, numa noite, me veio esse nome e eu fui ver sobre a fênix. A fênix, ela é um pássaro que ressurgiu das suas próprias cinzas, né? Ou seja, é um mito, óbvio. Deixa eu pôr aqui no silencioso. É um mito, mas a história da fênix, ela morre ali, colocam fogo nela, né? Ou morre no fogo, e dali depois que está só as cinzas, ela ressurge. Mais forte, mais inteligente, mais querendo mais, aprender mais, querendo viver mais, querendo se amar mais, querendo ser mais.
Então, eu falei, essa sou eu, essa sou John. E deu certo, e foi uma coisa que veio muito assim, falou, poxa, tem tudo a ver comigo. E surgiu a doutora Fênix. Que maravilhosa. Que significa também ressurreição, biblicamente, né? Doutora Fênix, voltando aqui para o nosso tema aqui, que o corpo fala. Você já teve alguma doença psicossomática que o seu corpo gritou quando você não conseguiu ouvir a sua alma? Não exatamente comigo, né? Eu tenho uma filha especial, eu tenho uma filha que nasceu especial, e em 2019 ela foi acometida como ela já era especial, a gente tinha aquele cuidado com ela extra, né? Mas ela nunca tinha tido um quadro de esquizofrenia. Então, em 2019, ela começou a ter esse quadro de esquizofrenia. Como ela não fala, não é verbal, ela fala pouquíssimas coisas, eu acredito que eu falava por ela. Então, as minhas emoções refletiam nela. Nossa. Muito forte, né? É forte. Muito forte. E é possível isso, a emoção de outra pessoa? De outra pessoa, não. Doença? Mas mãe, sim. Sim. A ciência prova que as células da sua mãe e da minha mãe vai estar comigo para sempre. Mesmo que a sua mãe já não está mais com você. A ciência prova que o cordão umbilical, há uma troca de células ali, quando o feto está ali na barriga da mãe, e essas células da sua mãe, ela vai para você e ela nunca sai. Então, mãe e filho, não tem aquele negócio que oração de mãe tem poder? Sim. E é verdade. Então, como a minha filha, ela não era verbal, eu via que tudo que estava em mim, a podridão, tem até uma frase muito, né, que eu gosto muito desse livro, que é o invisível que gera o visível, mas eu não tinha essa concepção ainda, eu não tinha essa consciência. Então, eu via que toda a minha raiva interna que eu sentia, toda a revolta, porque eu culpava todo mundo por ela ter nascido daquela forma. Eu culpava eu fui viúva aos 32 anos de idade. Meu Deus. Sim. Então, tipo assim, eu via tudo de muito ruim acontecendo na minha vida, uma repetição assim, e eu via algumas pessoas à minha volta, vida fluindo, filhos saudáveis, né, tipo assim, e eu me culpava, eu achava, eu estou em pecado, olha, Deus não me ama, essas coisas, né? E então, quando eu não achava mais ninguém para culpar, depois que eu já tinha culpado eu mesma, talvez eu não fui uma pessoa legal, talvez Deus está me castigando, isso a minha filha absorvia. Então, ao passar do tempo, em 2019, ela começou a ter esse quadro esquizofrênico. Foi aonde me despertou a curiosidade. Assim, não foi uma curiosidade. No fundo do poço, quando já não tinha mais saída, depois de procurar grandes psiquiatras no Brasil por várias vezes, aqui também na Inglaterra, e a resposta era assim, você vai ter que conviver com isso porque isso não tem cura. E eu voltei para dentro da Bíblia, assim, coisas que eu estudava quando eu era, né, adolescente, desde a minha adolescência na igreja. Bom, então 2 mais 2 não está dando 4. Se dizem que Deus cura, e por que eu sou a mais infeliz da face da terra? Então aquilo me gerou, tipo assim, uma revolta muito grande. E um ponto de interrogação muito grande foi quando eu falei, agora eu deixo a Bíblia de lado, por um pouquinho, não que eu não acredite mais na Bíblia, mas eu fiz assim, peguei tudo o que eu sabia, desde a minha infância, desde que tudo que me ensinaram, coloquei dentro de uma caixinha, eu falei, até agora não está servindo para nada, fica aqui. E fui abrir outra caixinha, que foi estudar ciência, física quântica, neurociência e onde eu comecei a estudar também a psicoterapia, né? Que foi onde eu falei, pô, aqui está o meu propósito, porque eu gosto muito de falar, deu para perceber. Então eu falei, ao longo da minha vida eu fui muito calada, tipo, desde a infância, chorava, não chora. Minha mãe batia, mas não é para chorar. Então eu sempre fui muito contida. Sim. Mas aquilo dentro de mim borbulhava. Queria sair. Né? Depois eu casei muito jovem, aos 17 anos, e logo eu fui ser esposa de pastor. Esposa de pastor, na minha época, não tinha muita voz. Então, era só meu título era esposa de pastor, nem por nome me chamavam. Sim. Então, era só esse pastor que falava e não sei o que. Aquela coisa que a gente sabe que vem ao longo do tempo, que as mulheres nunca tinham voz da forma que tem hoje. Exatamente. E eu falava, gente, será que eu nunca vou ter voz? E quando eu fui pro fundo do poço, eu falei, agora.
É agora que eu dou voz à minha voz. Que foi em 2019? Não, 2019 ela começou o quadro, né? E em 2021, quando eu tava pedindo a morte, eu falei, Deus, o Senhor me leva porque a minha vida não faz sentido, porque eu era vítima. Então a vítima, ela culpa A, B, C, D. Quando ela não acha mais nenhum culpado, aí ela quer morrer. Exatamente. Porque ela já cansou de lamber as feridas dela, e quanto mais lambe, mais fica melado, por aí vai. E aí ela pensa, foi o meu caso, que eu já ocupava todo mundo, mas não tem ninguém culpado. Eram as minhas escolhas, só que eu não tinha essa consciência. Foi quando eu me despertei para estudar, e ali no fundo do poço eu tive um encontro comigo mesmo. Que ótimo. Comigo mesmo. E como isso refletiu na sua filha, nesse caso, no processo de cura? Hoje ela está curada? Sim, está curada. Porque, assim, o reflexo dessa esquizofrenia, ou melhor, a esquizofrenia foi o reflexo das suas emoções sobre ela. Sim. E aí, conta esse processo pra gente, por favor. Então, foi quando eu aprendi que eu sabia disso. Olha tanto que é interessante. Sabe uma coisa que você sabe ao longo da sua vida, mas que você nunca fez? Porque todas as vezes as pessoas falavam, Deus está com você, Deus está com você. E aí um dia eu falei, Deus, se o Senhor realmente está em mim, o que o Senhor faz eu posso fazer. Começou a fazer sentido. Foi quando eu comecei a estudar a física quântica. Que a física quântica prega ou diz que você não é simplesmente esse corpo humano aqui, pecador. Você é a extensão de Deus na Terra. Exatamente. Você é um representante de Deus na Terra. Olha que lindo. Você a apóstolo Paulo nos chamou de embaixadores de Cristo. Aí eu falei, bom, então, o que está acontecendo? E aí, uma voz, o Espírito Santo, eu não posso falar com certeza o que foi, mas aquilo entrou dentro da minha cabeça assim, você pode usar o poder que você tem. E aí, estudando a física quântica, eu comecei a usar o que eu já sabia, porque eu já orei para os enfermos, já expulsei demônios, já abençoei muitas vidas. E eu falei, vou usar isso em meu favor agora. Claro. Porque eu nunca tinha olhado no espelho e dito para mim, Tereza, você é maravilhosa. Mas eu falava para você, nossa, você é incrível, você é linda. Mas eu não tinha não me ensinaram isso, sabe? A valorizar eu, a amar eu. E a física quântica, ela trabalha muito sobre isso. É ensinar você a te amar, a te acolher, a te abraçar. Porque quando alguém cai do seu lado, comete alguma gafe ou comete algum erro, nós somos os primeiros a dizer, calma, vai passar. Mas quando é com a gente põe a gente lá no chão. Então, a física quântica ensina você a reconhecer o valor que você tem. Isso é muito importante. O que eu fiz? Comecei, então, a verbalizar na vida da minha filha. Não só a verbalizar, mas a sentir, porque também isso tem muita diferença. Não adianta eu só falar positivo e não sentir positivo, né? Porque você não é aquilo que você quer ser. Eu não tenho o que eu quero. Eu tenho aquilo que eu sou. Uau, olha que forte. Isso é forte, doutora Fênix. Muito forte. Então eu comecei É isso que a física quântica ensina. É você, e é o que a Bíblia ensina. Exatamente. Porque o que é fé? Hebreus 11. Fé é o firme fundamento das coisas que não existe, porém você espera. Ou seja, fé é eu não ter esse celular e na minha cabeça eu dizer, eu tenho um celular, eu tenho um celular. Isso é fé, eu tenho um celular e o celular vem. Só que nós fomos ensinados ao contrário. Nós fomos ensinados a pedir. E pedir é o maior erro. Atenção, você que está aí me escutando, entenda que você não é o que você quer, você é aquilo que você é. E quando você pede, você está na zona do necessitado. Você não vai ver ninguém que está abundante pedir. Então, quando você fica na zona do necessitado, vai vir mais motivos para você pedir. E é interessante que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 11, quando ele foi orar para Lázaro. Olha que lindo, olha que lindo. E eu falo, onde eu estava que eu não li esse versículo dessa forma. Quando ele chegou para orar para Lázaro, que estava morto há 4 dias, Marta disse, mais Maria, né, que eram irmãs, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha a responsabilidade sobre Jesus. E era o que eu fazia. Olha isso. Sendo que Jesus e Deus, ele é onisciente. Não é eu estar
na igreja, ou está num templo, ou está numa mesquita, ou está numa reunião, que significa que é lá exatamente que Deus está. Deus está dentro de você. E Jesus falou isso. O reino de Deus está dentro de vós. Mas nós procuramos fora. Então, quando Jesus chegou para visitar lá, que disseram para ele que Lázaro tinha morrido, ele disse então, se você crer, verás a glória de Deus. Ou seja, tem que crer. Sim. E esse crer que Jesus falou não é só crer da boca, é crer de verdade. Crer sem ver. É querer um celular sem ele não existir, mas nos seus olhos espirituais, com o olho da mente, você vê esse celular, que ele já existe. Então, olha, essa oração para mim mudou toda a minha história, quando eu entendi esse versículo da Bíblia. Quando Jesus disse assim, deixa o morto ali, já está morto mesmo? Deixa ele ali, né? Morto, tá lá dentro do túmulo. Jesus não pediu para Deus ressuscitar Lázaro. Jesus olhou para os céus e disse, Pai, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor já nos ouvistes. Quando Jesus disse isso, ele já visualizou Lázaro vivo. Ele já orou agradecendo como se Lázaro já estivesse vivo. Quando Jesus olhou para o túmulo, ele não disse, Pai, ressuscita Lázaro. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Porque, olha, eu me arrepio, porque ele já estava vivo lá dentro. Sim. Mas quando Jesus agradeceu, ele estava morto. E foi assim que eu comecei a fazer com a minha filha. A minha filha dava crise de esquizofrenia, se mordia, se batia, e eu olhava para ela e lembrava dessa oração de Jesus. E eu abraçava ela e dizia, filha, você está curada. E eu olhava para os céus e ela se debatendo, se mordendo e tal. E eu olhava para os céus e eu dizia, Pai, graças eu te dou, porque eu sei que a Dalit está curada. Olha isso. E isso foi um processo. Não foi de uma noite para o dia. Se você me perguntar quanto tempo levou, eu não contei no calendário, mas foi ao passar do tempo, eu via melhora nela. Eu falei, opa, está funcionando. Que lindo. Está funcionando porque eu comecei a ver que o segredo não é pedir, é agradecer antes de receber. E nós todos sabemos disso. Bíblia, quem não sabe da Bíblia? Bíblia é um livro mais vendido do mundo. É um livro mais sábio que existe, está ali. Só que ensinaram-nos a olhar com outro ângulo. É como se você visse uma casa desse ângulo e agora você vai por trás e vê a mesma casa, mas com outro ângulo. E isso foi acontecendo. Com o passar do tempo, ela começou a dar crise 2 vezes por semana, que ela dava todas as noites, foram noites e noites sem dormir. Eu não tinha vida social. Com que idade, doutora Fênix, que ela começou? Que ela começou? Ela começou com... Ela já é adulta, minha filha é adulta. Ela começou depois dos 20 e poucos anos, ela começou. Ah, já era adulta. Ela é adulta. Sim. Então, depois de 2 semanas que eu comecei a orar dessa forma, e comecei a dizer, você é linda, você é curada. E comecei também a melhorar o meu vocabulário. Sim. Eu comecei a... tirar a sua raiva. Sim, porque eu saí da zona de vítima e passei para a zona de co-criadora. Porque o tanto que é lindo esse outro versículo. Deus é o criador. Nós somos co-criadores. E o que é o co-criador? O co-criador é o que você fez esse livro e eu te ajudei. O que eu sou? Co-autora. Co-autora, muito bem. Assim é Deus conosco. Deus é o criador de tudo que existe. Você e eu somos co-criadores. Nós vamos co-criar em cima daquilo que Deus já criou. Então eu orava assim, Deus faz. Deus não vai fazer. Já fez. Como assim? Mas Deus já fez. Como que eu vou pedir algo para Deus fazer, sendo que já está feito? Então eu vou apenas co-criar junto com ele, tomar posse do que já é meu. Então, isso foi moldando a minha vida e ao passar dos dias, eu fui vendo melhora nela. E 1 ano depois eu olhava, ela quase já não dava crise. Hoje ela não dá mais nada, zero. Então, eu adquiri a cura da minha filha. E aí foi onde nasceu o meu livro, Eu Sou a Frequência da Cura. Quando você entende isso, não tem câncer, não tem nada, porque você entende que você tem o poder de se
curar. Só que isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas igrejas. Uma pena. Doutora Fênix, então, neste caso, então, a sua filha, por ela estar naquela condição especial e com o quadro de esquizofrenia, ela não tinha essa consciência e essa autonomia. Então, você cocriou a cura dela por ela? Eu cocriei a doença para ela e cocriei a cura para ela. Olha que interessante. E você pode cocriar para você uma vida de péssima e você pode cocriar uma vida extraordinária. A escolha é sua, porque nós temos a tendência de responsabilizar Deus. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Gente, entenda, Deus já fez. Quando o ser humano tem essa consciência, que é coisa que eu não tinha, eu fico pensando assim, se eu tivesse essa consciência há uns anos atrás. Mas eu não tinha. E você que está nos ouvindo hoje tem esse privilégio de ouvir, ou talvez já ouviu, mas está ouvindo de novo. Você tem o poder da cura. O poder de Deus habita dentro de você. Não é fora, é dentro. Mas nós não fomos ensinados a isso. Entendi. E nesse caso aqui, seguindo essa linha de raciocínio, que eu nunca ouvi falar que uma mãe ou um pai teria esse poder sobre um filho. Então, nesse caso, então, é só mãe e pai que tem esse poder direto de trazer a doença e também trazer a cura? Ou qualquer pessoa próxima tem esse poder? Por exemplo, o marido com a esposa com o marido. Como que funciona? Porque para mim é muito novo esse conceito dessa cocriação para o outro. Eu nunca ouvi falar. Eu aprendi que nós podemos cocriar para nós, mas esse conceito para mim é bem novo. Até porque dentro da Bíblia fala também sobre o poder da intercessão, né? Se você intercede por alguém, óbvio, sim. No meu caso da minha filha, como eu acredito que nós somos energia, não é apenas corpo, Isso. Cientificamente, você não é só esse corpinho lindo e maravilhoso, você é energia, tudo aqui é energia, tudo gera em torno de energia. Não acredito não. Não, tá. Quando você sobe em cima da bicicleta, quem é que roda o pneuzinho da bicicleta? A nossa força, né? A nossa energia. Nossa energia. Você vai no supermercado para fazer compra, você pega o trolley ali, né? O carrinho. O carrinho anda sozinho? Não. O que ajuda a rodinha do carrinho a girar? A força da pessoa. Se você não tiver comido, se você tiver fraca, uma pessoa idosa, fraca, acamada, consegue empurrar o carrinho? Por quê? Porque ela está sem energia. Então, é muito ignorante da pessoa não querer entender isso. E eu sinto pena, porque quanto mais demora a pessoa entender que ela é energia, melhor vida ela vai ter. No meu caso da minha filha, como eu tinha energia zero, minha energia era só reclamar, vitimar, eu era, tipo assim, eu jogava a culpa em todo mundo, ela absorvia a energia ali que envolvia nós. Entendeu como é que funciona? Então, ela desenvolveu esse quadro. Eu não digo que eu fui a culpada. Eu acredito que a situação eu cocriei no sentido de palavra. Minha vida é isso, minha vida não presta, Deus não me ama e não sei o quê. Eu só reclamava. E nós temos que entender o seguinte, palavra é poder, né? A palavra não é poder quando tá de boca fechada. Abriu a boca é poder. Então é o seguinte, como eu só falava coisas, reclamava, o que voltava para mim? Mais motivos para reclamar. Porque isso é ciência. E a Bíblia também fala, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Não tem para onde fugir. Está tudo dentro da Bíblia. Então, eu vi que quando os meus olhos abriram, eu percebi que a minha vida entre de M, que eu mesma tinha criado, eu falei, mas se eu criei toda essa situação desde a infância, que eu não vou mais culpar a mãe, culpar pai, olha tanto que é lindo, se você pode fazer o ruim, criar o ruim, o mais lindo é que você pode criar o bom. Exatamente. Então eu disse, quer saber? Eu vou usar isso em meu favor. E aí eu comecei como ela também não fala, não é verbal, é uma pessoa especial, não responde por si, acredito que Deus confiou em mim, e eu sou muito grata por isso, o privilégio de ser mãe dela, porque nenhuma pessoa é mãe ou pai de uma pessoa especial se antes ela não for especial. Então Deus confiou ela nas minhas mãos, então de uma certa forma ela era responsabilidade minha. Agora,
Agora, voltando à sua pergunta sobre a intercessão ou o poder de curar. Você pode sim. Inclusive, eu trabalho com Ho'oponopono, não sei se você conhece. Conhece o Ho'oponopono? Sim, conheço. Que é uma técnica muito preciosa. Inclusive, a pessoa que criou o Ho'oponopono, me faltou agora aqui o nome dele, mas ele conseguiu liberar muitas pessoas de uma clínica de psiquiatria. Depois você procura para você ver a história. O que ele fez? Ele chegou lá na clínica, ele encontrou uma clínica cheia de pessoas, né, problemáticas, com problemas psíquicos. Ele pegou o prontuário das pessoas e ali ele começava a falar o nome da pessoa. Eu sinto muito, me perdoa, eu sou grato, eu te amo. Colocava ali. Pegava o prontuário do outro, João da Silva, eu sinto muito, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Colocava ali. Conclusão, a clínica foi fechada, porque todos os pacientes conseguiram obter a cura. Porque o Ho'oponopono, que é a intercessão, que são 4 frases positivas, que a oração, ela não pode ser uma oração que você fica ali chorando, reclamando, porque se eu choro, se eu reclamo, vai voltar mais disso pra mim. Vai voltar mais motivo pra mim chorar, que era o meu caso, eu era muito chorona. Eu ia adorar, eu ia orar, então a energia voltava mais pra mim. Então eu aprendi a me posicionar. Eu me amo, eu me acolho, eu me aceito. Eu sou maravilhosa, eu sou a extensão de Deus na terra. Minha filha é uma herança, minha filha é uma bênção. Você é maravilhosa, Dalit, você é curada. Então eu comecei a fazer o Ho'oponopono com ela quando eu li a história do Ho'oponopono. Te recomendo. Quais são as 4 frases? As 4 frases eu sinto muito. Isso serve para, tipo, quantas vezes eu me culpei? Quantas vezes eu duvidei do meu poder? Quantas vezes eu me achei feia? Então você está se reconectando com você mesmo. Eu sinto muito, Tereza, pelas vezes que eu te culpei por tanta coisa que aconteceu. Eu sinto muito, Tereza, pelas vezes que você sentiu que não conseguia fazer nada. Eu sinto muito, Tereza, pelas vezes que você te maltratou. Então, aí vem essa primeira frase. Sim. A outra frase, eu sinto muito, me perdoa. Isso serve tanto para o Criador, quanto para as pessoas próximas a você e para você mesmo. Me perdoa, Tereza, por eu ter duvidado do poder que há em você. Me perdoa pelas vezes que eu te diminuí. Olha. Me perdoa. Deus, me perdoa por ter duvidado do amor, do carinho que o Senhor teve por mim. Então tá aí essa frase maravilhosa. Sim. Se você vai fazer para o seu marido, para o seu esposo, para o seu filho, você usa o nome dela. Entendeu? Eu sinto muito, me perdoa, eu sou grata. Olha aí, essa aí é o poder da oração, é a gratidão antecipada. Sim. Eu sou grata, Tereza, pelos milhões de seguidores que você vai ter. Eu sou grata, Tereza, porque você é maravilhosa. Eu sou grata, Tereza, porque você é incrível. Eu sou grata, Tereza, porque você pode respirar. Eu sou grata pelo pão que me alimenta. Eu sou grata pela água que eu vou tomar aqui agora. Muito bom. E o quarto? Eu sinto muito, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Tereza, eu te amo, eu te acolho, eu te abraço, eu te entendo, eu te aprovo, eu te valido. Se o mundo inteiro achar que você é feia, Tereza, eu vou dizer, eu te amo porque você é incrível. Aí, essas 4 frases, eu trabalho com as pessoas que fazem comigo, umas frases poderosas, e eu uso essas 4 frases usando a técnica do IFT, que é trabalhar, fazer a acupuntura com os dedos. Então, olha, Tereza, eu sinto muito, você está ativando aqui os meridianos. Você tá conversando com o teu corpo. Sim. E trazendo o teu corpo para te ouvir. Você não está falando ao vento. Sim. Tereza, eu sinto muito. Aí vem aqui nos pontos meridianos, que são aqui, são 10, são aqui, né? Aqui. Eu sinto muito, me perdoa, eu sou grata, eu te amo, eu sinto muito, Tereza, eu te amo, eu te aceito, me perdoa, eu sou grata. Então, você vai fazendo isso, e eu fui fazendo isso na minha filha. Olha isso. Eu falava, Dada, pega os seus, que ela chama Dalit. Sim. Pega os seus dedinhos, filha, vamos fazer o Ho'oponopono? Ela já fazia assim com o dedinho. Então ela fazia com o dedinho, eu ajudava ela, né? Sim. E usava essas 4 frases repetidamente. Não precisa muito. Quais são os pontos, doutora? Os meridianos? Então vamos lá, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Abaixo do olho um pouquinho, aqui, ó. 4, 5, 6,
7, 7, 8, 8. bem aqui, onde, na marca do sutiã. Ah, ok. 8, 8, no peguei. karatê. Aqui, quando você faz isso aqui, você está ativando aqui as vias do coração. Uau. Olha, eu te amo. Eu te Eu amo. sou grata. Eu te amo. Eu sinto muito. Me perdoa. Você está ativando os pontos meridianos. perfeito. Né? E 9. Quando é o 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no meio do peito, 7, 8, aqui, mais embaixo, 9, 10. E 10. Que legal. Então, é o que eu trabalho, né, com a terapia hipnossistêmica. O que é muitas das vezes você fala hipnossistêmica, as pessoas assustam um pouquinho, pensam, vai me hipnotizar. Não é isso. A terapia hipnossistêmica é aquele momento que você fecha os seus olhos e você vai, porque todas as suas lembranças estão dentro de você. O seu inconsciente guarda tudo. Então, quer visitar a sua criança interior? Feche os seus olhos, respire com consciência, que você vai voltar aonde você quiser. O seu inconsciente vai levar você aonde você quiser que ele te leve. Ele vai trazer à tona tudo, tá tudo armazenado. Isso aqui é um computador, tá tudo aqui. Tudo então, guardado. a terapia hipnossistêmica, ela só vai trazer você de volta para você fazer um introspecto para você e as suas células vão lá aonde que está o problema. Se é na criança, lá quando você era criança, vai lá. Se é quando você era adolescente, vai lá também. Se é na fase adulta, vai lá. E vai trazer a cura. É muito lindo o trabalho da hipnose sistêmica. Que legal, doutora Fênix, que legal. Doutora Fênix, então como que começa esse processo de cura? Neste caso, para qualquer doença, seja uma dor de cabeça ou até mesmo algo mais sério como um câncer. De onde quem está nos ouvindo pode começar? Primeira coisa que a pessoa deve fazer é conscientizar e voltar para a fonte, né? Pensar, eu não sou só esse corpo. E aí a pessoa vai começar a praticar palavras positivas para ela, vai conversar com as células dela, porque as pessoas não sabem, sabe? São coisas que você não aprende na escola, são coisas que a gente não aprende dentro das igrejas, infelizmente. Eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Verdade. São coisas que deveriam ser ensinadas, e são coisas que muita gente sabe. Muita gente sabe, mas eu mesmo não sabia. Tipo, eu vim saber pouco tempo atrás. Então, ou seja, quando você começa, ao invés de reclamar, se acolhe. Começa a ouvir o teu corpo. O teu corpo é um mensageiro. Quando um mensageiro bate na tua porta, você ignora? Não, gente. Então, o primeiro passo é, ouve o teu corpo. Abraça ele. É um câncer no estômago? Põe a mão sobre ele e diga, eu estou aqui. Tumor, eu estou aqui. Estômago, eu estou aqui. E eu acordei agora, eu vou cuidar. O que eu tenho que fazer? Parar de tomar suco? Parar de comer açúcar? Então vou procurar as estratégias como eu melhoraria aquilo ali. E começar a falar. Primeiro ponto, acolher. Eu até tenho uma técnica que eu uso nas minhas sessões, que é a técnica rara, que significa reconhecer, né? Amar, respeitar, aceitar e acolher, que é a sigla, né? Sim. Ou seja, então o que eu devo fazer? Amar, me amar, independente de qualquer coisa que eu esteja passando, eu me amo, eu me aceito, eu me acolho. Independente da situação, independente da circunstância, independente da doença, se abraça e diga, eu estou aqui, eu me amo, eu me aceito. Segunda coisa, respeitar. Respeite o seu corpo. Ele é um mensageiro. Respeite ele. Ele está falando com você. É uma dor de cabeça? Respira e diga, qual o motivo dessa dor de cabeça? O seu corpo é tão inteligente, ele comunica com o seu cérebro vai dizer para você o que é. Exatamente. Então, respeitar, amar, acolher, reconhecer,
Amar, acolher e aceitar. Aceitar é importantíssimo. Essa parte do aceitar. Eu estou com câncer. Eu aceito não o câncer, mas eu aceito essa situação. E essa situação não me representa. É só um momento. E todo momento passa. Eu aceito essa situação e o que essa situação quer me ensinar? Aí vem a outra parte. Respeitar. Respeite a sua dor. A dor é um sinal daquilo que não foi falado, daquilo que não foi ouvido, daquilo que não foi respeitado. Então o corpo precisa disso. É o corpo pedindo para ser respeitado. É o corpo pedindo para ser amado. É o corpo pedindo para ser reconhecido. É o corpo pedindo para ser aceito. Quantas vezes nós não aceitamos o nariz que é grande, a boca que é não sei o quê, o cabelo que é enrolado? Se aceite, se ame. Não existe ninguém igual você. Você é única. Você já parou para pensar que o nosso digital, ele é o digital de Deus? É o sinal de Deus em nós? Por quê? Porque ele é único. Ele não é para a polícia me pegar, não. Deus deixou isso aqui para dizer, você é meu. Você é meu, você tem a minha marca. O que eu faço, você faz. O porquê? O filho herda do pai, certo? Certíssimo. E nós herdamos também de Deus. Meu Deus, que profundo. É lindo, né? Muito lindo. Doutora Fênix, que é a nossa última pergunta, mas eu já tô querendo saber mais. Meu Deus, que papo mais legal. Muito bom, gente, maravilhoso. Que energia boa. Então, vou aproveitar aqui essa última pergunta, que é um conselho. Qual é o conselho de ouro que você dá para quem está vivendo uma dor física hoje? É o conselho de ouro. Conselho de ouro. Se aceite. Aceite a situação. Respeite a situação. Ame a situação. E é isso. Se acolhe. Mesmo que o mundo não te acolhe, mesmo que o médico já disse para você ao fim, como disse para mim, não é. Não é o médico que decide por você, não é o médico que dá o veredito final. Então, quando você se ama, se acolhe, se respeita, a sua vida mude. Perfeito. Nossa, que conselho. Gente, esse podcast de hoje você vai sair daqui mais rico. Quer dizer, a sua vida pode mudar. Ficou errado ali a palavra. Porque o seu corpo fala o que a alma não teve coragem de dizer. Exatamente. Porém, o seu corpo é capaz de curar a sua alma através das palavras, boa notícia, das ações. Ou seja, o corpo fala o que a alma o que adoeceu a alma. Porém, o corpo também tem esse poder de curar a alma, né, doutora? É a nossa sorte. É a nossa né? sorte. Deus é perfeito, né? Se a sua vida foi ruim a vida toda, até agora, não significa que vai terminar ruim. Exatamente. A boa notícia é que o nosso cérebro, ele é maleável. A neurociência prova isso. A neuroplastia prova isso. Ou seja, aquilo que você aprendeu de errado, você pode agora reaprender o certo. Aquilo que você aprendeu de forma que te deixa para baixo, você agora, como adulto, pode fazer de novo. Eu costumo dizer uma frase seguinte: você não é culpado do que te aconteceu, mas você é responsável de mudar a sua história hoje. Perfeito, perfeito. Doutora Fênix, onde as pessoas te encontram, mulher? Olha, no meu Instagram, @doutora Fênix, e pelo meu telefone também, 07340 57 59 51. Você fala comigo. Eu tenho também uma plataforma onde a pessoa compra, né, ali, investe, não é compra, você investe ali na minha plataforma. Dentro da minha plataforma tem todas essas técnicas que eu falei, um pouquinho do que eu falei para você aqui, que é o Ho'oponopono, que é a cura da criança interior, que é o voltando lá para consertar o que estava tudo errado, que hoje é o resultado da sua vida ser o que é reconhecendo que você é o responsável para a tua vida. Inclusive, eu recomendo um livro que é muito bom, que também foi um livro que me ajudou bastante, que é um livro que o tema dele assusta um pouco, que é Mais Esperto do que o Diabo. Ah, muito bom. Napoleão Hill. Ali, aquele livro te ensina que você é responsável da sua vida. Não é o diabo e não é Deus, é você. Então, recomendo esse livro também. Ótimo, perfeito, perfeito.
Que presença maravilhosa aqui hoje, doutora. Estou lisonjeada. Muito obrigada mesmo. E agora chegou o momento de agradecer os nossos patrocinadores. E chegou o momento de agradecer os nossos patrocinadores. E hoje temos aqui a British Posture Academy. Refinamento é competência social, não vaidade. Então, se você quer melhorar o seu refinamento pessoal e vai trabalhar sua postura, comportamento e etiqueta como ferramentas de posicionamento e ascensão, porque no fim, gente, não é sobre aparência, é sobre como você é percebida no mundo, principalmente interiormente, e depois isso vai transparecer para fora. Então, a British Posture Academy é o lugar certo para você melhorar e ocupar esse seu posicionamento no mundo. Quero também agradecer a Voxia. A Voxia é para quem quer ser visto e ouvido com autoridade. A Voxia leva a sua voz para o mundo com clareza, presença e impacto. Se você quer se comunicar melhor, venha treinar sua voz com a Voxia, da Voxia para o mundo. E se você gostou desse episódio de hoje, dê o seu like, por favor. Faça um comentário, mesmo que seja só um emoji, mas isso já ajuda bastante aqui o crescimento do canal. E semana que vem eu vou trazer aqui outro episódio também tão rico quanto esse. Doutora Fênix, muito obrigada pela riqueza de hoje. Eu que agradeço muito por essa oportunidade. Me sinto lisonjeada, repetindo aqui, né, enfatizando. E para mim é uma honra estar aqui com você e com certeza saio daqui mas com algo que está acrescentando na minha vida. Muito obrigada. E você que está assistindo, dê o seu like, deixa o seu comentário aí. Gostou ou não gostou? Se não gostou, manda para o seu inimigo. Se gostou, manda para o seu amigo. Muito bom.